Voltamos com radioatividade e uma notícia que chocou muita gente. O presidente da principal agência de publicidade do Japão anunciou a renúncia ao cargo após o suicídio de uma funcionária que se dizia física e mentalmente exausta por causa do excesso de trabalho. Tadashi Ishii liderava a Dentsu, uma gigante nipônica de publicidade, e assumiu a responsabilidade pela morte da jovem. Ele afirmou que vai tornar a renúncia efetiva na próxima reunião da diretoria da empresa, agora em janeiro. Essa jovem, a Matsuri, tinha 24 anos, trabalhava na companhia havia 7 meses quando pulou da janela de um prédio onde morava na noite de Natal. E o caso veio à tona nessa semana depois da decisão do Ministério do Trabalho japonês de processar a empresa pela morte. Uma história bem dramática que, na verdade, retrata o que acontece no Japão e talvez não seja uma coisa tão peculiar assim, né? A gente está com a doutora Carla Amaral Barros, que é psicóloga especialista em hikikomori, que é o isolamento e suicídio de jovens japoneses. Tudo bem, doutora? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Doutora, a senhora trabalha como psicóloga de brasileiros que já moraram no Japão e também enfrentam problemas parecidos, né? Isso, na verdade, há quase 6 anos eu trabalho exclusivamente com a comunidade brasileira que mora no Japão ou que retorna ao Brasil. Então, eu fico indo e vindo no Japão também, porque eu realizo atendimento pessoalmente lá e atendimento online. E essa queixa de se exigir demais de uma pessoa, de um empregado dentro das empresas, é comum? A questão é a seguinte, hoje em dia, como você comentou, que realmente não é algo tão peculiar assim, né? O sistema educacional, o sistema de trabalho no Japão exige uma carga horária muito extensa. Então, sempre foi muito comum, o japonês ele é educado para se dedicar praticamente exclusivamente ao trabalho. Só que o que o governo japonês foi percebendo é que o número de suicídios em função da extensa carga horária de trabalho foi aumentando. Ou por suicídios, ou também, como até citado alguma coisa nessa reportagem, por problemas de saúde em decorrência de uma estafa em função do trabalho. Então, problemas de coração, infarto, alguma coisa assim. Enfim, há alguns anos atrás foi feita uma lei federal no Japão, que restringe o número de horas extras que cada funcionário pode fazer por mês. Tá? Essa lei, ela foi incluída na legislação exatamente para tentar amenizar ou evitar esses casos de suicídio ou casos de doença, de morte por excesso de trabalho. Só que o que a gente observa hoje é que ainda existem algumas empresas que agem fora da lei dentro do Japão. Essa empresa admitiu que cerca de 100 trabalhadores ainda faziam cerca de 80 horas extras por mês. Uhum. Eu não sei qual que é o parâmetro lá, qual que é o limite de horas semanais e extras, a senhora sabe? Olha, se eu não me engano, eu não me recordo agora se 70 ou 80 no máximo. Horas semanais, fora as extras, ou não? Não, as extras. Já contando as extras, tá. As horas extras, né? Porque a jornada de trabalho normal é de 8 horas. Mas é raríssima a empresa que trabalha apenas 8 horas. A maioria das empresas fazem o que eles chamam de zangyō, que é a hora extra, né? E os profissionais, eles dão preferência para empresas que tem a hora extra, porque é o que incorpora um pouco mais no salário, né? Só que mesmo assim, trabalhar 10 horas, 12 horas é comum, é uma carga horária aceitável, que vai aí até 4 horas extras por dia, né? Mas tem empresas que extrapolam isso, que o funcionário chega a trabalhar 16 horas, 18 horas. Hoje isso no Japão é ilegal. Mas ainda existem empresas que trabalham dessa forma. Agora, como é que a senhora avalia essa diferença de comportamento, né, do
do japonês típico lá, né? Nasceu no país, mora no país, e como a senhora falou, a senhora trabalhava com os brasileiros que vão para lá. Como é que é esse choque cultural total aí? Bom, o choque cultural ele acontece em diversas situações, mas a principal é da identidade, porque quem vai para o Japão, na maioria, são os descendentes de japoneses, né? Que aqui no Brasil são considerados japoneses, né? Mas quando chegam no Japão, o Japão é um país extremamente nacionalista e prioriza a questão da identidade cultural. Então ele olha para o brasileiro descendente de japonês e ele chama de brasileiro, ele chama de estrangeiro. Então aí já começa o primeiro choque, que a pessoa vai achando que está indo para um país no qual vai ser acolhido como um igual e é acolhido como um diferente, como um estrangeiro. Aí tem a questão do domínio do idioma, tem a questão dos costumes, porque o que é considerado educado, o que é considerado de valor moral, tem muita diferença, desde o estilo de roupa, da forma de olhar para a pessoa, do tom de voz, da forma de você se dirigir a um superior dentro da fábrica que você trabalha ou dentro da escola que o seu filho estuda. São valores e são comportamentos muito diferentes dos que a gente tem aqui no Brasil. Então, para que a pessoa possa se adaptar, ela precisa entender essa diferença cultural, aprender a respeitar e inserir muitos desses costumes na sua rotina de vida. Porque aí sim o estrangeiro vai conquistando o respeito do japonês. Uhum. Agora, a gente, eu não sei, pelo que a senhora falou, esse esmero, essa dedicação que o japonês tem ao trabalho é uma obrigação, claro, e é uma coisa que vem até melhorando de um tempo para cá. E é difícil a gente também não fazer o paralelo com o Brasil, né? Porque a gente tem um projeto aí de reforma trabalhista que pode flexibilizar algumas coisas, as relações, e dentre os destaques aí que a gente está conversando bastante aqui no Brasil, e tem muita gente reclamando disso, é a diária de trabalho, que hoje a jornada é de 8 horas, poderia chegar a 12, sendo que o limite semanal seria de 220 horas mensais. E aí a gente meio que está na contramão, porque a gente está vendo que isso quando acontece em outros países, e se perde a mão, a gente tem outras consequências graves, né? Sim, podem vir realmente perdas bem importantes no sentido tanto da saúde física quanto da saúde mental. E a gente não pode esquecer também de todas as questões culturais aqui no Brasil, né? Que é preciso uma adaptação também, né, dos brasileiros para isso. A forma de conduzir a sua rotina familiar, a sua rotina de estudos, tudo isso entra em jogo também com o aumento da carga horária de trabalho. Agora, doutora, eu estava acompanhando aqui, conversando com a senhora e observando aqui também na internet, né? No Japão, ele possui, segundo aqui as informações, um volume muito expressivo mesmo de suicídio, né? E também está dito aqui que não tem um estigma social, pois a morte é considerada aí uma passagem devido toda a influência do budismo. Também não tem uma marca assim em relação ao japonês, típico, né? Uhum. É por aí também isso? Olha, hoje, nos últimos anos, na verdade, o governo japonês tem se preocupado bastante com a questão do suicídio. Tá? Então, tem propagandas, tem algumas estratégias de conscientização colocadas na mídia, né? Tem algumas consequências também em relação, por exemplo, a pagar os prejuízos causados. Um exemplo, muitas pessoas se suicidam em linha de trem, tá? Então existe uma lei que a família da pessoa que se suicida é responsável pelos prejuízos causados à companhia ferroviária, né? Porque é muito frequente, é muito comum isso acontecer lá. Então existe sim uma preocupação do governo em relação ao número de suicídios. Porém, na contramão disso, tem a questão cultural, que é muito forte, a questão da honra, né? E a questão do não atrapalhar a vida do outro, ou não causar vergonha para o outro ou para a minha família. Então, essa é uma causa que leva muitas pessoas a se suicidarem.
né? Então, se eu fui desonrado, né, se eu fui acusado, se eu cometi um crime, ou se eu fiz algo que envergonha a minha família, uma forma de eu limpar isso e honrar isso é me matando. Existe um pensamento nessa linha dentro da cultura japonesa, né? Só que a gente percebe que, infelizmente, o aumento de quadros depressivos, principalmente da depressão, tem levado muitos estrangeiros ao suicídio também. Então, nos últimos anos tem aumentado o número de brasileiros, por exemplo, que têm se suicidado. E a maioria desses suicídios é em razão de quadros depressivos. Conversamos aqui no Radioatividade com a doutora Carla Amaral Barros, psicóloga e especialista nesse isolamento e suicídio de jovens japoneses por conta justamente do trabalho, dessas questões culturais que a doutora explicou. Um assunto, enfim, bastante sério que a gente tem que também prestar atenção aqui no Brasil. Doutora, obrigada, viu? Eu que agradeço, um ótimo dia, um feliz ano novo para todos. Eu gostaria só de deixar meu contato, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. A senhora tem um site? Eu tenho site. Fala o site então, porque a gente está falando com todo mundo do país, aí já tem acesso. Beleza. www.projetosakura.com.br. Ali você vai encontrar os outros links para Facebook, e-mail, contato e tudo mais. Doutora, obrigada.